Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quinta-feira, esse dia maravilhoso que começa agora, esse dia abençoado, que nós temos a oportunidade de ter esse ar que nós respiramos, de ter saúde, de poder levantar da nossa cama e poder estar aqui juntos em oração e recebendo uma direção de Deus, aprofundando o relacionamento com Ele, que é o que nós mais precisamos na nossa vida. E que hoje eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra especial para nós, aquilo que nós precisamos ouvir, porque para Deus não há coincidências, Ele é pontual, Ele é sempre perfeito naquilo que Ele traz aos nossos ouvidos, é o que nós precisamos ouvir. E hoje o nosso devocional diz: o tempo escondido faz parte do propósito. Por vezes nós ficamos ansiosos, esperando, achando que o tempo de Deus está demorando demais, ansiosos, querendo que as coisas aconteçam logo, um trabalho, uma prosperidade que a gente busca na carreira, num relacionamento, e parece que Deus está atrasado. Mas o tempo escondido, o tempo de espera faz parte do propósito. E eu tenho certeza que esse devocional vai nos abençoar, mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez, convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum aqui todos os dias, e também curtir, claro, se você quiser e se você puder, porque assim você ajuda a fazer com que ele alcance mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas também, assim como nós. E a frase profética agora para você escrever aí nos comentários. Sempre que a gente escreve, a gente dá força, a gente decreta, né, no mundo espiritual. Eu já escrevi aqui, escreva aí você também com fé. Eu confio no processo de Deus, porque Ele me prepara para grandes coisas. Vou repetir. Eu confio nos processos de Deus, porque Ele me prepara para grandes coisas. Amém? Amém. Eu creio. E a leitura bíblica, ela tá lá em Gálatas 4:4, que diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando pensamos em Jesus, logo lembramos dos milagres, a multiplicação dos pães, a cura dos cegos, a ressurreição de Lázaro, mas muitas vezes nós esquecemos que antes de tudo isso, ele passou mais de 30 anos no anonimato. 30 anos em silêncio, numa cidade pequena, vivendo como carpinteiro, ajudando José, obedecendo a Maria, o Filho de Deus, o Messias prometido, viveu a maior parte da sua vida sem brilho aos olhos humanos. Apenas 3 anos de ministério e 30 de preparo. Isso nos mostra que a matemática de Deus é diferente da nossa. Nós queremos atalhos, pressa, reconhecimento, e Deus trabalha com processos. E o tempo escondido não é tempo perdido. É nesse período que Ele nos forma, nos amadurece, nos prepara para suportar aquilo que Ele vai entregar nas nossas mãos. O tempo de silêncio lhe forja o caráter. Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, antes de realizar milagres, ele estava sendo moldado por Deus. Da mesma forma, quando Deus nos deixa em silêncio, não é porque Ele esqueceu de nós, mas porque está formando o nosso interior. O público vê o palco, mas não vê o bastidor. O tempo de bastidor é onde Deus nos ensina a lidar com a rejeição, com a espera, com tentação, para que quando o propósito chegar, não sejamos destruídos pela nossa própria imaturidade. É como um músico que passa anos treinando no quarto antes de subir num grande palco. Se ele não fosse treinado, não suportaria a pressão. Deus faz isso conosco. A ansiedade gera atalhos perigosos. Abraão e Sara receberam a promessa de um filho, mas quando a espera parecia longa demais,
decidiram gerar Ismael. E até hoje o mundo colhe as consequências dessa decisão apressada. Quantas vezes, na ansiedade de ver logo as coisas acontecerem, nós abrimos mão do tempo de Deus e aceitamos qualquer coisa só para não esperar? Nos relacionamentos, por exemplo, quantos se casam apenas porque não aguentam esperar, mas depois colhem dor porque não era o que Deus tinha preparado? No trabalho, quantos aceitam atalhos que comprometem a integridade porque não confiam que Deus abriria a porta certa? O que parece atraso é cenário sendo preparado. Quando Jesus finalmente começou o ministério, em 3 anos cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele. Isso nos mostra que aquilo que parecia atraso era apenas a plena preparação do cenário. Talvez você esteja em um tempo em que nada parece acontecer. Mas enquanto você acha que está atrasado, Deus está alinhando pessoas, conexões, portas e circunstâncias. Quando Ele disser agora, tudo vai acontecer em uma velocidade que você nunca imaginou. José passou anos no cárcere, esquecido, mas em um único dia saiu da prisão para o palácio. Deus não atrasa, Ele prepara. O silêncio também é voz de Deus. Os 30 anos de silêncio de Jesus não foram ausência de Deus, foram parte do plano. O silêncio não significa abandono, significa processo. Talvez hoje você ore e não escute resposta. Talvez tudo esteja quieto, mas até o silêncio de Deus é pedagógico. Ele nos ensina a confiar, nos ensina a amadurecer, nos ensina a descansar. O que você chama de espera é a escola de Deus. Uma criança dentro do ventre da mãe não ouve discursos, não vê milagres, mas está sendo formada. No silêncio, a vida está sendo gerada. Assim é o silêncio de Deus conosco. Entre promessa e cumprimento, não perca a fé. É nesse intervalo que muitos desistem. Abraão riu quando ouviu a promessa. Sara duvidou. O povo de Israel murmurou no deserto. Mas aqueles que perseveram são os que veem a promessa. Hoje, Deus te chama a perseverar. Mesmo sem sinais, mesmo sem confirmação visível, Ele continua sendo fiel. Ele continua preparando a plenitude dos tempos. E nós temos que confiar que o tempo de Deus, Ele é perfeito. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós desfrutarmos dela, nós temos que ter fé. Nós temos que renovar a nossa mente através da palavra, através de oração, de relacionamento com o nosso Pai. E eu tenho muita fé, que eu li aqui, é que Deus, Ele nos prepara. Se nós recebêssemos hoje tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, talvez nós não suportaríamos, talvez nós nos perderíamos no caminho, nós não estaríamos maduros o suficiente para sustentar aquilo que Deus tem para nós. Então Ele é perfeito, Ele nos prepara esse tempo que talvez você esteja sentindo, talvez até uma frieza espiritual, talvez você sente que Deus não está te respondendo, mas persista em oração, persista em meditação na palavra, porque Deus, Ele nunca esquece de nós, Ele nunca nos abandona. Esse tempo é para te preparar, mas você não pode criar atalhos. Não queira criar atalhos. Isso aqui tá bom para mim porque eu acho que Deus não vai trazer nada melhor. Que tipo de fé é essa? Nós temos que ter a fé convicta de que Deus tem o melhor e maior do que nós podemos imaginar. Os sonhos dele para nós são muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Com essa fé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó Senhor, eu reconheço, Pai, que muitas vezes a minha alma ela fica ansiosa,
quero tudo no meu tempo, quero do meu jeito, Senhor. Mas hoje, eu e todos aqui que estão orando comigo, Pai, nós decidimos confiar no Teu tempo perfeito. Nós escolhemos acreditar, Pai, que o silêncio também é resposta, que o processo que nós precisamos passar, ele também é cuidado do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não desistir, a não nos apressar, a não pegar atalhos, mas esperar em Ti, esperar pelo Teu tempo perfeito. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nunca se atrasa, e quando a plenitude do tempo chegar, a promessa vai se cumprir, porque o Senhor é fiel, porque o Seu caráter, Pai, é incorruptível, e nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que colocou no nosso coração, e que os Teus sonhos, os Teus planos para a nossa vida são muito maiores e melhores do que o que nós podemos imaginar. É o que nós pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, guiado por Ele. E antes de sair desse vídeo, se você sentir no seu coração, envie para alguém que você lembrou agora. Talvez essa pessoa está precisando, está orando para receber essa resposta. E quando você derrama uma bênção sobre alguém, essa bênção volta ainda maior para sua vida. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.